Bom dia, nós vamos continuar hoje com o nosso segundo vídeo de hemodinâmica. Quero lembrar que o meu nome é Joaquim Procópio e nós estávamos então discutindo no vídeo passado a famosa equação de Bernoulli, que eu falei para vocês que era aplicável a um líquido, a um fluido em movimento ou um fluido em repouso. E eu acho que eu me expressei mal no início da apresentação, falando que a equação de Bernoulli não vale para um fluido acelerado. Na realidade, ela é perfeitamente válida para um fluido acelerado. A questão é que ela não se aplica de maneira fácil a um fluido onde nós não temos uma situação constante em cada ponto. Por exemplo, se nós temos aqui um fluido, por exemplo, esse tubo. Então, para a aplicação correta da equação de Bernoulli, é necessário que cada ponto desse fluido em movimento tenha as suas propriedades, seus parâmetros constantes. Então, cada ponto tem que ter uma velocidade constante, uma aceleração constante e assim por diante. Então, em cada ponto não pode haver uma variação desses parâmetros. E, evidentemente, nós vamos trabalhar daqui para frente com vários exemplos onde aparecem acelerações aplicadas na equação de Bernoulli, e o que nós vamos fazer agora é uma sequência de exemplos onde nós vamos utilizar aquele sistema já apresentado a vocês no vídeo anterior, que é esse frasco cilíndrico, um frasco parecido com uma proveta, poderia ser graduado ou não. E esse frasco tem na sua porção inferior um orifício por onde sai efetivamente líquido na forma de um jato, que vocês estão vendo aqui. Isso tudo nós conversamos no vídeo passado. E o nível desse reservatório é mantido constante às custas de uma injeção de água no mesmo ritmo em que ocorre a perda de fluido aqui pelo orifício inferior. E havíamos discutido alguns aspectos que talvez não tenham ficado muito claros. Eu falei para vocês, por exemplo, que o fluxo numa dada secção transversal é o produto da velocidade do fluido pela área da secção transversal. Então, nessa figurinha fica mais fácil lembrar isso. Então, em qualquer secção transversal de um tubo onde ocorre a passagem de um fluido, nós temos esta relação: fluxo é velocidade vezes área. Fluxo é velocidade vezes área. E o que nós temos aqui então é uma série de questõezinhas que eu vou apresentar para vocês usando essa montagem, esse reservatório cilíndrico. E nós vamos ver que existem vários aspectos interessantes que podem ser discutidos apenas com esse sistema. Então, no exemplo que nós vamos discutir agora, eu vou propor aqui, eu estou propondo para vocês, então, um exemplo onde nós queremos calcular, nossa proposta é calcular alguns parâmetros que estão aqui embaixo, mas inicialmente eu dou para vocês a área do orifício de saída, 1 cm², a área da secção transversal do reservatório cilíndrico, 100 cm², portanto 100 vezes maior do que a área do orifício, e a altura do nível da água, que é essa altura aqui, do nível da água desde o nível superior até o orifício de saída. Esta altura nós vamos tomar como um metro linear. E a nossa proposta é calcular, inicialmente, o primeiro item é a velocidade de saída do jato. A velocidade de saída do jato é a velocidade com que cada ponto desse fluido, cada molécula, por exemplo, cada elemento de volume, a velocidade que esse elemento de volume tem ao sair pelo orifício, exatamente na saída. Depois de um certo percurso, ele já tem uma outra velocidade em virtude da aceleração, da força de aceleração da gravidade. Mas o que nós queremos saber é a velocidade exatamente na saída.
E então essa é a nossa primeira tarefa. Depois nós queremos calcular a vazão do fluido, ou seja, o fluxo de saída, quantos centímetros cúbicos por segundo, por exemplo. E nós vamos lembrar que esse reservatório, apesar dele ter um nível fixo, porque ele está sendo preenchido na mesma velocidade do vazamento, apesar disso, se nós analisarmos um dado volume nessa massa de fluido, nós vamos ver que esse volume está descendo. Evidentemente, o nível não desce porque ele está sendo preenchido, mas existe uma descida gradual desse fluido em direção ao orifício de saída. Esta velocidade de descida nós também queremos calcular, a velocidade de descida do fluido no reservatório. Depois nós queremos calcular a pressão no fundo do reservatório, a potência dissipada, e depois nós vamos ver um aspecto interessante, que em virtude da saída desse fluido por baixo do reservatório, existe uma força lateral. Até podemos usar esse desenho aqui mesmo, acho que fica mais fácil. Então, como existe uma aceleração desse fluido, que eu vou discutir daqui a pouco, esse fluido ele passa de uma velocidade 0 para uma velocidade v, que é a velocidade de saída, esse fluido é acelerado, e a reação dessa aceleração é uma força chamada força de empuxo, que tende a empurrar o reservatório para o lado esquerdo. Evidentemente, esse reservatório está preso nessa banqueta, ele não vai se movimentar. Mas se esse reservatório estivesse, por exemplo, sobre um carrinho, em virtude desse empuxo, que é uma reação à aceleração do fluido para a direita, então um empuxo para a esquerda, em virtude desse empuxo, então, esse carrinho tenderia a adquirir uma velocidade e até uma aceleração para o lado esquerdo. Nós vamos calcular também esta força de empuxo e, evidentemente, vocês já podem ver qual é a aplicação disso. Por exemplo, imagine, por exemplo, no esvaziamento do coração, na sístole, quando ocorre a aceleração da massa de sangue saindo pela aorta, nós vamos encontrar que existe uma força oposta de reação que movimenta o coração como um todo num sentido oposto ao sentido da aceleração do sangue pela aorta. Então, isso evidentemente, quando se trata do coração, a situação é muito mais complicada do que aqui, mas é importante analisar esse caso para mostrar para vocês que toda vez que um fluido é ejetado a partir de um reservatório, ocorre uma reação, uma força de reação oposta a essa ejeção, que é a chamada força de empuxo. Então, as nossas propostas estão aqui. Então, além dessa potência dissipada, nós vamos calcular a chamada força de empuxo. Muito bem, então vamos para o primeiro item, a velocidade de saída do jato, que está aqui. E a velocidade de saída do jato eu já havia discutido no vídeo anterior. Ela é dada por uma fórmula muito simples, que é a raiz quadrada de 2gh. Então, g é a aceleração da gravidade e h é a altura, a profundidade do orifício. Mas o importante de fazermos exemplos numéricos é que é uma oportunidade para vocês também treinarem um pouco o uso das unidades, dos sistemas de unidade. E nesse vídeo nós vamos, pelo menos nesse vídeo, nós vamos utilizar o sistema MKS, que é o metro quilograma segundo. E então vão aparecer algumas unidades que aparentemente vão aparecer meio absurdas, mas por exemplo, metro cúbico e etc. Mas na realidade o MKS nós temos que usar, nós temos que ser coerentes nessas unidades para que a gente possa chegar no resultado correto. Então aqui nós temos a aceleração da gravidade, que nós vamos usar 10 metros por segundo ao quadrado. Na realidade a gente sabe que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas vamos aproximar.
A profundidade do reservatório, a profundidade do orifício é 1 metro. Portanto, aqui nós temos esta é a velocidade então, de saída do fluido, 4.472 metros por segundo. Então vejam que é metro por segundo no sistema MKS. A vazão ou fluxo de saída de água do reservatório é a nossa segunda tarefa. Então a vazão ela é idêntica ao fluxo de saída e ela é dada pela fórmula que eu mostrei a figura aqui ao lado. Então vamos lembrar, o fluxo ou vazão é a área da secção vezes a velocidade. Então, voltando ali, nós vamos ver que a vazão é a área vezes a velocidade. Velocidade naturalmente de saída do fluido através do orifício. Aqui nós temos a área do orifício. A velocidade de saída está aqui, 4.472 metros por segundo. E a área do orifício nós temos que expressar em metros quadrados. Então nós vamos colocar aqui, a gente sabe que 1 metro quadrado é 10.000 centímetros quadrados. Então nós temos que dividir esse 1 centímetro quadrado por 10.000 para termos essa área expressa em metros quadrados. Portanto, 1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, nós vamos usar esse termo aqui, que é usado em programação, a letra E maiúscula, para evitar de termos que colocar toda hora o 10 elevado a menos 4, que é um pouquinho difícil fazer nesse programa. Então, 10 elevado ou a potência menos 4. Então, aqui nós temos já o fluxo calculado em metros cúbicos por segundo. Então, 4.472 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos por segundo. E para usar uma unidade um pouquinho mais fácil de entender, podemos passar para centímetro cúbico por segundo, o que nos dá 447 centímetros cúbicos por segundo. O fator de conversão aqui é que 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. A velocidade de descida do fluido no cilindro vertical, ela guarda uma relação entre as áreas, porque o fluxo, então vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que este fluxo de líquido através da parte cilíndrica do reservatório tem que ser igual ao fluxo de saída. Então, este fluxo de saída é igual ao fluxo nesta região aqui. Mas a razão entre as áreas é de 100 vezes. Esta área aqui é 100 vezes maior do que a área do jato. Então, evidentemente, a velocidade de descida vai ter que ser 100 vezes menor. A velocidade de descida no cilindro vertical é 100 vezes menor do que a velocidade de saída do fluido. Então eu vou dividir isso, a velocidade de saída por 100, então a gente obtém 4.472 centímetros por segundo. Pressão no fundo do reservatório cilíndrico. É a própria definição de pressão. Rho é a densidade do líquido, aceleração da gravidade e profundidade. Aqui existe um ponto onde é fácil a gente se enganar, porque a densidade tem que ser expressa em quilogramas por metro cúbico. E então vocês vejam que a água, nós estamos considerando aqui a água, ela tem 1000 kg por metro cúbico. Portanto, 1 metro cúbico de água pesa 1000 kg. Portanto, esse tem que ser o valor de ρ colocado na fórmula. Lembrando que nós estamos sempre trabalhando com o sistema MKS. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a profundidade, 1 metro. Então, isso nos dá o valor aqui de 10.000. E esse 10.000 tem que ser expresso na unidade de pressão do MKS, que é o Pascal.
Então 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Então o que nós temos aqui é 10.000 Newton por metro quadrado. Pascal é Newton por metro quadrado. 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. 10.000 Pascal é 10.000 Newton por metro quadrado. Isso equivale a 100 gramas força por centímetro quadrado. Ou seja, se nós imaginarmos que vamos imaginar uma coluna de fluido com 1 centímetro de área, 1 centímetro por 1 centímetro, com a altura de 1 metro. Essa coluna pesa 100 gramas força. Portanto, a pressão aqui no fundo é 100 gramas força. Evidentemente a gente podia ter feito essa análise, mas eu tomei cuidado de usar a fórmula que nós havíamos mostrado como fórmula da pressão, que é ρGH. Bom, aqui já é uma situação um pouquinho mais complicada. Talvez a gente tenha que depois fazer um outro vídeo para explicar isso melhor, mas eu quero discutir inicialmente com vocês o seguinte. Vamos observar aqui no desenho que quando esse fluido sai pelo orifício lateral, ele passa de uma situação onde ele não tem velocidade é zero, a pressão, na realidade a velocidade aqui é aquela pequena velocidade de descida 100 vezes menor do que isso, nós vamos admitir que essa velocidade de descida é zero. Portanto, zero perto desta aqui, 100 vezes menor. Portanto, ele passa de uma situação onde a velocidade é praticamente zero para uma velocidade de 4,4 metros por segundo. Isso significa, se nós olharmos aqui, que um volume elementar desse fluido, esse bloquinho que a gente vai considerar como sendo um volume elementar, ele passa de uma velocidade zero para uma velocidade de 4,4 metros por segundo dentro da parede do tubo, dentro do orifício. Então, entre esta região e esta região, ele sofre uma aceleração e uma mudança muito grande de velocidade. Isso, portanto, significa que esse bloco foi acelerado. Para produzir uma aceleração numa certa massa de água, para mudar a velocidade de uma massa de água de uma velocidade inicial para uma velocidade final maior, eu preciso realizar trabalho. Eu preciso aplicar uma certa energia ou trabalho nessa massa de água para dotar essa massa de água de uma energia cinética maior. Portanto, aqui esse volume não tinha energia cinética e agora ele tem energia cinética desse lado. Portanto, ele aumentou a sua energia às custas de um trabalho que foi realizado por uma força que foi aplicada nesse bloquinho durante um certo tempo. Então, essa energia cinética equivale a uma certa massa desse fluido ter adquirido uma certa quantidade de energia que ela não tinha antes. Portanto, ela foi submetida a uma certa quantidade de trabalho. Portanto, então o que nós temos aqui é o seguinte: a potência dissipada é calculada dividindo a massa ejetada por segundo. Então, aqui nós temos um fluxo multiplicado. Então, isto aqui, a massa ejetada por segundo, é a massa de água que sai por segundo, que eu vou multiplicar pela velocidade ao quadrado e vou dividir por 1/2. Então, isso aqui nada mais é do que a energia cinética ganha em cada segundo. 1/2 de mv ao quadrado é energia cinética. 1/2 de m de massa ejetada por segundo vezes v ao quadrado é a taxa de ganho de energia cinética dessa massa de água. A taxa ou ritmo de ganho de uma certa energia é equivalente a uma potência. Então,
fazendo essa conta, eu tenho aqui o volume multiplicado pela densidade é a massa de água ejetada por segundo. Então aqui nós teríamos 447 gramas por segundo, ou 0,4472 kg por segundo, vezes a velocidade ao quadrado. Esta velocidade em metros por segundo, multiplicada por ela mesma ao quadrado. E isso nos dá, então, o valor da potência dissipada, joule por segundo. Então, a potência no MKS é dada em joule por segundo. E é uma potência, então, de 4,472 joule por segundo, ou 4,472 watt. Muito bem. Agora, qual é, finalmente, a força lateral ou força de empuxo que vai sofrer esse reservatório devido à saída de líquido? Então, qual é a força de empuxo que agora, se esse reservatório for colocado num carrinho, ele vai sofrer um acréscimo, ou ele vai sofrer uma aceleração aqui para o lado esquerdo e vai adquirir uma certa velocidade. E vai continuar aumentando a sua velocidade. Portanto, o que vai acontecer, ele vai sofrer uma força de empuxo para o lado esquerdo. O que nós queremos calcular aqui, então, é esta força de empuxo. E nós sabemos que potência é velocidade vezes força. Isso é uma fórmula clássica da física. Potência é velocidade vezes força. Portanto, a força é dada pela potência dissipada dividida pela velocidade de saída. Então, eu tenho aqui a potência dissipada dividido pela velocidade de saída. Nós vamos obter, então, 1 newton, que é a força lateral, que é aproximadamente 100 gramas força. É uma força pequena, mas é suficiente para fazer, então, esse carrinho sofrer uma aceleração para o lado esquerdo. Eu agradeço a atenção de vocês e nós vamos continuar no próximo vídeo com outras aplicações. Muito obrigado.